Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, como todas as quartas-feiras, aqui no canal da Rádio TV Fraternal, a gente faz o Evangelho no Lar. E hoje, como já combinado e previsto, estamos aqui com esse propósito. Vocês aí de onde estiverem, nos ouvindo, e a gente aqui, mas o que importa é a convergência dos nossos pensamentos por mesmo propósito, que é a leitura do Evangelho, que é o aprendizado, que é o entendimento sobre o que Jesus nos quer nos falar e, da nossa parte, cumpre nos colocar em prática. E esse é o nosso propósito, então, da leitura. E esse é o propósito da rádio, de levar a doutrina espírita, a palavra do Cristo adiante. Por isso, você que nos assiste, a única coisa que a gente pede é que você compartilhe, que você passe para os seus amigos, o canal da Rádio Fraternal no YouTube. E a Rádio TV Fraternal não está somente no YouTube, está em todas as mídias sociais, até mesmo no Spotify. Então, tem várias formas de ouvir ou assistir a Rádio TV Fraternal. Compartilhe, que às vezes o que a pessoa precisa de um entendimento, de uma palavra, de uma orientação, mas tudo através do Evangelho do Cristo. E esse é o propósito, isso é o que se propõe a Rádio TV Fraternal. Então não deixe de participar também, não só compartilhando, mas também mandando suas mensagens, conversando conosco, que é sempre um prazer tê-los conosco. O meu nome é Daniel, eu vou fazer a apresentação, a condução do Evangelho no Lar de hoje. Estou acompanhado aqui das minhas amigas Damara. Boa noite. A Márcia. Olá. E hoje, para vocês se preparando, abrindo o seu Evangelho, aí no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, Instruções dos Espíritos, o Dever. Então, se você, porventura, não tiver o Evangelho, quem está nos assistindo no YouTube, logo abaixo do vídeo aí tem a descrição do texto, onde você pode acompanhar o que vai ser lido. Então, vamos nos preparar, vamos nos iniciar para esse Evangelho abençoado, como todas as quartas-feiras que fazemos aqui na Rádio TV Fraternal, com a nossa prece inicial, que será feita pela Márcia. Pode fazer para nós, Márcia? Sim, claro. Então, vamos lá. Bom, nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento, elevando ele até Deus, até Jesus, pedindo a proteção de Maria, agradecendo por esse momento, agradecendo a essa oportunidade junto com toda a legião do Evangelho no Lar, pedindo para que, nesse momento, cada pessoa, cada lar que esteja conosco, ou assistindo, ou em pensamento, que a gente possa levar a eles a palavra de Deus, a palavra do Cristo, os ensinamentos, e que cada um receba um pouquinho de paz, de amor, de carinho em seus corações e nas suas vidas. E que assim a gente possa renovar as nossas energias, renovar a nossa fé, para que a gente possa seguir o nosso caminho de uma maneira mais elevada, mais sadia e com muito mais amor em nosso coração e no nosso espírito. Para isso, nós vamos fazer, para dar início, à oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos os nossos inimigos. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, visíveis e invisíveis. Que assim seja. Então vamos à leitura do Evangelho, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos e Instruções dos Espíritos, o Dever, item 7. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração.
Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que lhe pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância de seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão, ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e se esplandece, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Muito bem. Então, ele está falando, óbvio, do dever, e ele já começa dizendo para nós que ele não está falando do dever no que se refere às profissões. Então, não é aquele compromisso do trabalho somente, é o compromisso do trabalho, do esforço espiritual que a gente tem que fazer. E que esforço espiritual é esse que a gente tem que fazer? A mudança, né? O entendimento, a aceitação, aquilo que a gente vem aprendendo em inúmeros capítulos do Evangelho, e hoje ele veio falar desse dever. E aí a gente assimila fácil, a gente entende fácil quando ele vem falar quando a gente compreende dever através das nossas obrigações do dia a dia. Então por isso que ele falou que não está falando da profissão. Mas eu entendo o meu dever com o meu trabalho, a minha contraprestação é nesse sentido. Então quando eu vou ao trabalho, eu tenho um dever a cumprir. Eu tenho uma missão a ser feita lá, uma contraprestação daquilo que eu recebo. Então eu presto o meu trabalho, eu exerço a minha função, eu aplico o meu conhecimento, a minha técnica naquilo que eu faço. Mas e do lado espiritual? É isso que ele está falando. E do lado espiritual? Ele vem falar de sentimentos, ele vem falar de tranquilidade, ele vem falar o quê? Que não façamos aos outros o que a gente não quer que faça em nós. Esse é o dever que ele vem falar. Que esse é o mais difícil. Controlar os sentimentos, dar sentido às nossas razões, aos nossos desejos, aos nossos anseios, controlar tudo isso, que como eu sempre costumo a gente aqui no Evangelho, no nosso bate-papo, o Evangelho não fala abertamente, mas nas entrelinhas é o equilíbrio. Então esse é o nosso dever em relação ao equilíbrio, e esse é o nosso dever com Deus. Não que ele é o Deus punitivo, mas que ele espera de nós esse cumprimento de dever. E qual é esse cumprimento de dever? A retidão, o caminho no bem, a lição básica que Jesus nos passa, não fazer para os outros o que nós não queremos que nos façam. Entender o poder do perdão, entender o poder da fé, começar a entender tudo isso. Esse é nosso dever, esse é o nosso caminhar do lado espiritual. Esse é o nosso dever, não só do lado profissional, não só do lado material, que é necessário. Na fase que nos encontramos na vida é extremamente necessário, mas não somente. Então a gente precisa trabalhar o outro lado.
né? E ele deixa muito claro que foram todos criados, e aqui veja só a igualdade. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Então aqui independe do credo, da raça, da profissão, da classe social, todos Todos vão sentir dor. vão sentir dor. Mas o fazer o bem vai depender de cada um, de É a cada escolha. evolução, né? E o dever do trabalho é fácil, né? Porque você sabe, você tem aquele trabalho, você tem aquele dever e você vai e faz. Mas o dever moral, que é o dever de ser bom, de trabalhar a bondade, o caminho reto, o caminho de Jesus, que é o nosso modelo perfeito, Sim. mais perfeito, é mais difícil. E é importante aqui quando ele fala que o dever começa quando você vê que você está prejudicando o seu próximo. Isso se dá em piada, se dá em julgamento, se dá no bullying, que é falado hoje em dia, Sim. e na maldade mesmo, propriamente dita. Quando você começa a prejudicar o seu próximo, é aí que começa o dever. Isso. É aí que está pontuando, você tem o dever de ser melhor. E é o que o Evangelho nos ensina, nos dá essa diretriz de sermos melhores, sermos bons, sermos pessoas de bem. E é difícil, porque a dor é igual para todo mundo. Todo mundo vai sentir essa dor, vai ter essa dor. Vai ter a dor de alguma forma, mas depende de cada um de nós, como nós vamos trabalhar. O nosso livre-arbítrio vai nos levar É aí que demonstra o que a gente chama de amadurecimento e que dá para entender através do Evangelho como a evolução. Como cada um se depara diante da mesma situação semelhante, como todos sofrem igualmente, a dor é a mesma para todos, mas como cada um se comporta. Um se revolta, um se revolta, outra... Cada um na sua atitude. E teve um ponto aqui que eu achei interessante, que é qual é a medida para você saber o ponto do seu dever. Que nem você falou, quando a gente analisa no trabalho, a medida do seu trabalho é o seu salário, né? Se você trabalhou, é o seu reconhecimento. E esse dever que é tão a parte espiritual e intrínseca, como que a gente mede isso, né? Aí tem um ponto aqui que é interessante, porque não tem como alguém chegar para você e te dar essa conotação. Você vale isso ou você vale aquilo. Isso daqui está muito dentro de cada um de nós, que é essa parte da reflexão. A atitude que você teve, o que você realmente sente. E eu acho que é aí que dá esse ponto assim. Tive uma atitude que não foi, que eu me autoavalio, que não foi a mais correta. Eu acho que é esse dever também que ele quer chegar ao ponto de nós nos analisarmos e termos esse julgamento. Posso melhorar? Foi correto? Não foi? A minha atitude foi de agrado para aquela pessoa? Prejudiquei ou não? E se prejudicou, você tem uma autoanálise de dizer, não deveria ter feito. Então, o dever está dentro da consciência. Da consciência, né? É a consciência. O julgador não é Deus. Não. O julgador somos nós mesmos. Exatamente. A nossa consciência, o nosso maior juízo é a própria consciência. É sempre certo, o errado é sempre errado. Então a gente sabe, a gente está com aquilo lá dentro. Sim. Mesmo aquele que fala, eu sou ignorante, não tive acesso à espiritualidade, à parte espiritual da vida. Mas isso é dentro, não, está né? dentro. Isso tá a gente dentro. sabe, a gente sabe que quando a gente faz o mal. A gente sabe. E aí esse o ponto que a gente tem que chegar. Chegar e avaliar e dizer, não foi correto. Não foi correto. Não foi correto, né? Não existe um pagamento. E é no silêncio, como ele diz aqui, ninguém vê, você exatamente. que vai buscar essa mudança, que viu que você fez o mal e vai tentar não fazer. E é o que ele fala, é quando você começa, quando você ameaça a tranquilidade, a felicidade alheia. Que é o que todo mundo busca. Você busca felicidade, você busca tranquilidade. Mas a hora que você vai lá e está atrapalhando o outro, então... E a reflexão, e por que a gente às vezes ataca a felicidade e a tranquilidade alheia? Pelos nossos brios, né? Pelo nosso ego, pela minha satisfação do meu interesse, pelo meu egoísmo. Esses são os vícios que nós carregamos, né? Que é ali o joio e o trigo. A inveja. Então, isso. O joio e esses sentimentos ruins, né?
o egoísmo, a inveja, a cobiça, a ira, a revolta, eu vou dar o troco, tudo isso. Mas a gente tem o trigo ali, né? Que é o amor que a gente sabe, a gente sente. Então, se você recebesse aquilo, se aquilo que você está fazendo, você gostaria de receber, então faça. Está correto, né? Dentro da sua consciência, do seu conhecimento, então faça. É isso que ele está nos ensinando, deixando bem claro. Esse dever é esse autoanálise muito grande que cada um tem que fazer. Erramos, mas errei, vou parar, vou analisar, não foi legal. Não vamos desistir de nós. Exatamente. Né? Porque é bem isso, né? Esse daqui é um ponto que é bem o seu íntimo, né? O seu interior, a sua autoanálise. Então, somos humanos e estamos aqui. Errei. Mas é como você disse, na nossa consciência aponta. Ela vai nos apontar. Mesmo estando encarnado, porque quando a gente estuda, desencarnado é muito... Isso é evidente, né? A nossa, vamos dizer, o nosso currículo fica todo exposto. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos essas sensações, né? Todas essas sensações, e é como você disse, como você mede a felicidade? O que é felicidade para você? O que é felicidade para ela? O que é tranquilidade para você? Então, esses sentimentos que a gente vem aprendendo, e Jesus trouxe isso, ele veio falando isso, a gente vê como que se mede o amor. Não tem um termômetro para o amor. Não se mede. Quanto é o amor de uma mãe? Né? Então, não tem como você medir. Então, como essa autoconsciência. Exatamente. Então, a consciência a gente carrega e tem parâmetro. Esse é o parâmetro para ver o que eu estou fazendo de certo e errado. Não precisa ter um manual. Sim. A gente não precisa ter um livro. Ó. O livro está aqui, é o Evangelho. Ele está nos falando qual é o nosso dever. Fazer o bem ao máximo. Faça o que você gostaria de receber. Ponto. Mas acho que todos nós, como você disse, dentro de nós, de qualquer ser humano, todo mundo tem essa centelha do que é o certo ou errado, né? Cada um dá a prevalecer o que é o mais certo e deixar o errado de lado. Procurar se melhorar constantemente, né? O Chico tinha uma frase que ele dizia assim, aos outros dou o direito de ser como são. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. Exatamente. Então, ou seja, por quê? É cada um a cada filho de suas obras. Exatamente. O que você plantar, você vai colher. Depois não reclama. Não reclame. E aqui, mais uma vez, e aqui, mais uma vez, falando encaminha sobre o dever. E a gente aprende aqui mais um pouquinho sobre o dever. Exatamente. E você, qual a reflexão que você faz sobre o dever? Você leu o Evangelho, compreendeu, acredita, é possível você fazer sua auto-introspecção, se analisar, pôr uma balança em tudo isso, como que eu estou me comportando, você está se comportando, mas dentro da sua consciência. Isso que é importante. Mais algum comentário, meninas? Não, acho que então, já fez um. Então faça a sua reflexão acerca do tema e agora a gente vai passar para as vibrações e para a prece final, que a Mara vai fazer para nós. Sim. Então vamos unidos nos elevar a Deus, nosso Pai. Nos ligar a Jesus Cristo, junto com seus benfeitores, toda essa equipe de benfeitores, trabalhadores do Mestre, de Nossa Senhora Mãe Santíssima, nos ligando, dando as mãos a esses queridos e abnegados servidores do Cristo. Vamos pedir a Jesus para que leve toda essa luz que emana do seu ser, toda essa paz, toda essa esperança, toda essa proteção, todo esse fortalecimento. Nós pedimos, Jesus, para que leve a todos os cantos deste mundo, todos os cantos que estão necessitando do seu amor, da sua presença. Todos os lares sofredores, em que brigas, desavenças, tiram o sossego, tiram a paz dos seus habitantes. Que essa luz bendita, essa luz vindo
de Deus, nosso Pai, possa iluminar a cada um desses lares, possa chegar a cada ente, a cada ser, possa iluminar, envolver a cada um. E que essa luz bendita chegue aos nossos lares e que ilumine os nossos lares, levando tudo o que há de ruim e deixando só o que há de bom, o que há de amor, o amor divino, o amor de Deus, a proteção de Nossa Senhora, a força de Jesus Cristo. Que todos os nossos entes queridos sejam iluminados igualmente, assim como nós, a cada um de nós. Que essa luz possa nos envolver em todos os dias e todas as noites. Que sejamos fortalecidos no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, Cristo. Que possamos colocar em prática, dia após dia, um pouquinho do que você nos ensinou, você nos deixou e nos deixa até hoje. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, nos ilumine e nos fortaleça. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar, como todas as quartas-feiras nós fazemos aqui. Como eu disse no início, compartilhe, passe esse momento de paz, esse momento do qual você compartilhou conosco, que foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco, mesmo separados pela telinha, ou somente nos ouvindo, aquele que nos ouvem pelas outras mídias sociais, mas o importante é a convergência dos nossos pensamentos. E Jesus mesmo nos ensinou, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nessa nossa reunião, quantos que nós não estamos juntos através desse nosso sentimento de oração, sentimento de amor, sentimento de paz, de tranquilidade, de felicidade, que esse é o nosso dever, buscando esse bem-estar para todos nós através da alimentação da alma, da palavra do Cristo e o caminho que nós temos a seguir, sempre amparados por essa luz divina. Então, compartilhe o conteúdo da Rádio TV Fraternal, passe para seus amigos, mande seus comentários, fique à vontade e esperamos revê-los na próxima quarta-feira, aqui no canal da Rádio TV Fraternal. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e uma ótima semana. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.